Hoje a gente vai entrar num tema que todo atleta de endurance adora: suplementação para performance esportiva. E baseado nesse estudo de revisão científica publicado na Nutrients no ano passado, eu aproveitei e pesquisei um pouquinho mais sobre esses 5 suplementos que são os mais estudados e comprovados em trazer melhora da performance no esporte. Com tanto suplemento no mercado hoje em dia, fica até difícil saber o que realmente vale a pena suplementar e o que tem mais efeito placebo do que qualquer outra coisa. E a gente recebe recomendações de amigos, colegas, redes sociais, é tanta abundância de informação que eu vejo muito atleta consumindo mais pó e cápsula do que comida propriamente dito, enquanto outros ficam tão confusos com tanta informação que não suplementam nem gel de carboidrato no intraterno e perdem muita oportunidade de melhorar a performance. Então o que eu fiz? Eu busquei as dúvidas mais perguntadas em relação a estes 5 suplementos que têm sim eficácia na performance e vou trazer aqui respostas claras e objetivas e ao final de tudo isso, um planinho com uma estratégia bem legal de periodização dessa suplementação para você poder utilizar no teu próximo ciclo de treinamento. E quais são esses top 5 suplementos que você pode utilizar para melhorar a performance do seu endurance? São eles creatina, beta-alanina, nitrato, proteína e cafeína. Você não vai querer perder esse vídeo. E para você que ainda não me conhece e é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Chelsea Bezerra e eu trabalho com nutrição para performance e longevidade. E com mais de 10 anos de experiência na prática clínica, eu decidi trazer aqui no YouTube as dúvidas mais perguntadas pelos meus clientes no 1 a 1, com o objetivo de trazer clareza e respostas objetivas com aplicação na prática que você pode utilizar no seu dia a dia. E é claro, tudo com muito embasamento na ciência. E o nosso primeiro suplemento dessa lista, e eu acho que um dos mais badalados nesse momento, é a creatina. Faz pouquinho tempo que eu fiz um vídeo só sobre a creatina aqui no canal, e eu deixo ele aqui na descrição para vocês conferirem depois. A creatina é uma substância naturalmente produzida pelo nosso corpo e que participa muito do nosso metabolismo energético, tanto na formação quanto no transporte de ATP. Ela é estocada na grande maioria dos nossos tecidos, mas principalmente na musculatura. E seu efeito mais conhecido está relacionado com a contração de fibras musculares rápidas, gerando mais torque, força e explosão. E aí vem a nossa primeira grande pergunta: creatina para o endurance realmente funciona? E a resposta, baseada em muita evidência científica, é que sim. A creatina, como ela participa dessa questão da contração muscular rápida, ela tem um efeito muito positivo durante o ciclo de treinamento. Quando a gente faz treinos de subida, treinos de tiro, treinos com variação de ritmo, ela consegue auxiliar no aumento dessas capacidades, o que indiretamente vai melhorar a sua capacidade na performance aeróbica também. Além disso, novos estudos já saíram e mostraram que a creatina também é muito boa para auxiliar na melhora da recuperação muscular e prevenção de lesões. E ela também está sendo utilizada de forma estratégica na hiperidratação pré-provas, principalmente provas feitas no calor. E se você é um competidor de pódio, aquele sprint final também ganha mais potência com a suplementação de creatina. Pergunta número 2 sobre a creatina. A creatina retém líquido? Essa é a preocupação da maioria dos atletas de endurance, já que peso é muito importante para a otimização da performance, principalmente no competitivo, mas, apesar de ter sim uma leve retenção de líquido a partir da creatina, esse é um líquido intramuscular. E como eu comentei, ele está sendo utilizado inclusive de forma estratégica, como uma hiperidratação em provas no calor. E já foi comprovado cientificamente que esse leve aumento de peso não é significativo e não apresenta prejudício para o desempenho esportivo. E qual a melhor forma de consumir creatina pensando nos treinamentos de endurance? A estratégia da dose contínua de 3 a 5 gramas de creatina por dia parece ser eficaz para manter os seus níveis de creatina muscular elevados. E fica como minha dica extra, agora não comprovado cientificamente, mas eu tenho visto bons resultados na prática de consultório com isso, de fazer um mini loading de creatina 48 horas antes da prova. Então, junto com o carbo loading, eu faço mini loading de creatina de 0,3 gramas de creatina por quilo de peso por dia, 48 horas antes da prova, que tem ajudado muito com essa hiperidratação e melhora do cansaço e da sustentação de ritmo em provas variando aí entre 2 a 3 horas, como uma maratona rápida ou um triatlon standard. E a creatina tem alguma interação com outros suplementos utilizados no endurance? A resposta é que não, que o uso da creatina é seguro e não possui nenhuma interação negativa com nenhum outro suplemento. Falando um pouco agora sobre a beta-alanina. Em poucas palavras, a beta-alanina vai auxiliar na formação de carnosina, e a carnosina é importante para reduzir a sensação de fadiga muscular. Sabe aquela queimação no músculo que a gente sente depois de fazer uma série muito extensa ou muito intensa? Isso acontece porque ao utilizar energia para contrair o músculo, a gente gera ácido lático e íons de hidrogênio que ficam presos nesse tecido. E a carnosina vai auxiliar no processo de neutralização desses íons de hidrogênio, fazendo com que demore mais tempo até que você sinta aquela queimação e fadiga muscular. Agora, de novo, a primeira grande pergunta.
A betalanina vai auxiliar na redução da fadiga muscular no exercício de endurance? Absolutamente sim, porque apesar do senso comum da gente pensar que eu só vou produzir ácido lático ou íons de hidrogênio num exercício de alta intensidade, num esporte de endurance você está constantemente produzindo ácido lático e íons de hidrogênio também. E com a extensão desse exercício você vai ter o acúmulo dessas substâncias. Tendo mais carnosina no músculo, ajudando a neutralizar esses íons, você vai conseguir retardar essa fadiga muscular, o que faz você conseguir sustentar um ritmo mais forte por mais tempo, e também te ajuda principalmente naqueles trechos mais desafiadores, como um trecho de subida ou como um sprint final. Aí vem a segunda pergunta mais feita, que é muito parecida com a primeira. Existe evidência científica de que a betalanina auxilia na melhora do desempenho esportivo do endurance? E a resposta também é que sim. Assim como a creatina, muitos estudos mostram que a suplementação da betalanina durante o ciclo de treinamento vai aumentar o tempo até a exaustão no exercício de alta intensidade, o que consequentemente melhora o seu limiar anaeróbico e consequentemente vai melhorar também a sua velocidade no esforço aeróbico. E qual é a dose ideal de betalanina e como evitar aquele formigamento que quem já tomou betalanina sabe do que eu tô falando? A dose recomendada na maioria dos estudos varia entre 4 a 6 gramas de betalanina no dia. Mas quem já tomou betalanina sabe que com doses bem menores, de 800 miligramas, 1 grama, a gente já começa a sentir a parestesia, que é aquele famoso formigamento na ponta dos dedos, no nariz e às vezes até no lábio. Esse formigamento é inofensivo para o corpo. O que os estudos mostram é que se você fracionar essa dose de 4 a 6 gramas a cada 3 horas, você tem uma melhor absorção da betalanina e da formação de carnosina e menos essa sensação de parestesia. Outras sugestões são de tomar a betalanina junto com refeições, ou de tomar uma betalanina com tecnologia de lenta liberação. E aos poucos você vai acostumando com doses únicas cada vez maiores, de 1 grama, 1,5 grama, 2 gramas. Mas o mais importante é saber que a suplementação da betalanina tem benefícios no uso crônico. Eu preciso de pelo menos 4 semanas de suplementação com a betalanina para ver resultados de aumento da carnosina em concentrações musculares. E mesmo depois da pausa da betalanina, 6 a 9 semanas depois, eu ainda tenho esses benefícios sendo mantidos. E o bicarbonato de sódio pode ser combinado com o uso da betalanina? E a resposta é que sim. Apesar dos dois trabalharem no objetivo de retardo da fadiga muscular, eles fazem isso por diferentes vias metabólicas, o que tem um grande potencial de associação para melhorar ainda mais o desempenho esportivo. Mas o grande problema aqui é o desconforto gástrico que o bicarbonato de sódio traz, principalmente na dose ideal de suplementação, que são 0,3 gramas por quilo de peso logo antes do exercício físico. E aqui a gente está falando de 15, 20 gramas de bicarbonato de sódio na água, o que é bem desconfortável. Então, eu particularmente não recebo um feedback positivo dos meus atletas quando eu tento utilizar o bicarbonato de sódio na prática. Parece que o custo é muito maior do que o benefício. Ao contrário da betalanina, que todo mundo adora. E o nosso terceiro suplemento poderoso é o nitrato, muito encontrado no pó de beterraba e nos folhosos verdes escuros. Os nitratos vão participar da formação do óxido nítrico. E o óxido nítrico é uma substância que ajuda com a vasodilatação, ou seja, ele relaxa e alarga os nossos vasos sanguíneos, e isso vai aumentar o fluxo tanto de oxigênio quanto nutrientes para os músculos e a remoção de resíduos metabólicos. E mais oxigênio disponível significa melhor eficiência energética. E qual é o melhor horário para consumir os nitratos? O pico de concentração de nitrato no sangue acontece de 2 a 3 horas após a ingestão. Então, para receber os benefícios desse aumento da vasodilatação, o nitrato tem que ser consumido de 2 a 3 horas antes dos treinos e provas. E qual é a dose eficaz de nitrato? Os estudos mostram doses entre 300 a 600 miligramas. Você consegue alcançar essa dose com um suco concentrado de beterraba crua, eu adoro sugerir suco de laranja com beterraba nesses casos, ou para garantir essa miligramagem de nitrato, você pode ir atrás dos pós de beterraba concentrados, ou mesmo do extrato padronizado que pode ser colocado em cápsulas. E existem evidências de que o nitrato melhora a performance do endurance? Eu vou ser muito sincero, eu estou adorando que em todos esses suplementos vocês perguntam se existe evidência científica. Claro que sim, porque esse vídeo foi feito em base disso, mas é muito legal ver que cada vez mais o consumidor está buscando aquilo que tem evidência científica no mercado e não simplesmente o que é modinha. Vários estudos já demonstraram que a suplementação de nitrato para o endurance pode melhorar o tempo até a exaustão, melhorar a eficiência do exercício e melhorar o desempenho, principalmente em provas de mais alta intensidade, como provas contra o relógio, provas de ciclismo. E o uso contínuo de nitrato perde o efeito? Essa é uma área de pesquisa constante. Alguns estudos mostram, sim, que a cronicidade do uso do nitrato pode gerar uma adaptação no corpo e essas respostas da vasodilatação ficarem atenuadas. Por conta disso, é legal a gente utilizar o nitrato de forma estratégica, antes de treinos de alta intensidade e antes de períodos de prova, para manter essa sensibilidade no nitrato e essa resposta ergogênica. O nosso quarto suplemento é a cafeína,
uma velha conhecida nossa. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre o uso da cafeína no dia a dia, e vale a pena você conferir, eu vou deixar ele aqui na descrição. Hoje, a gente vai focar só no efeito ergogênico da cafeína. Pergunta número 1. Como que a cafeína ajuda na melhora do desempenho esportivo? A cafeína atua como um estimulante no nosso sistema nervoso central. Ela vai bloquear os nossos receptores de adenosina, adenosina sendo um neurotransmissor que participa nessa sensação de cansaço à medida que a gente vai utilizando ATP como fonte de energia, e esse bloqueio do sinal vai bloquear essa percepção de cansaço temporariamente. Além disso, a cafeína também auxilia na liberação de mais dopamina e norepinefrina, que vão trazer aquela sensação de bem-estar, de foco e de energia para você continuar o teu endurance. E qual é a dose ideal de cafeína que eu deveria utilizar antes de uma prova de endurance? Essa dose pode variar de indivíduo para indivíduo e, de novo, o vídeo que eu fiz sobre cafeína fala um pouquinho mais sobre isso, mas geralmente os estudos mostram doses entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso para cada indivíduo. E isso vai se traduzir em mais ou menos 200 ou 400 miligramas de cafeína, tomados em 30 a 60 minutos antes da prova. Agora, saindo um pouquinho do laboratório e entrando na prática clínica, eu particularmente não gosto de passar cafeína pré-prova. Eu adoro utilizar a cafeína no pré durante o ciclo de treinamento, principalmente treinos mais longos, mas um pouco antes da prova e na prova eu prefiro evitar a cafeína no pré. Por quê? A prova em si já traz mais ansiedade pra gente. Aumenta a nossa ansiedade, aumenta a nossa frequência cardíaca, e o uso da cafeína pode aumentar ainda mais esses fatores, de forma a prejudicar o início do seu desempenho na prova, e a cafeína também pode aumentar a diurese e motilidade de intestino. Então, a minha preferência é a seguinte: não faça cafeína, cápsula de cafeína pré-exercício, e utilize sim esses 3 a 6 miligramas de cafeína ao longo da prova longa, considerando a cafeína que existe nos gels que você vai tomar intra-treino, nas bebidas esportivas que você vai tomar durante o exercício também, e talvez uma cápsula de 200 miligramas de cafeína na metade do percurso. E a cafeína ajuda a queimar gordura durante o exercício de endurance? Por uma série de reações químicas, a cafeína estimula sim a liberação de um hormônio chamado lipase, hormônio sensível, que vai estimular a quebra e liberação de gordura no nosso sangue e a preservação de glicogênio. E pensando no quanto eu já citei aqui sobre a importância da preservação do glicogênio muscular, fica fácil a gente entender esse benefício extra da cafeína. Não só da queima de gordura, pensando na redução da gordura corporal, que vai reduzir o peso, que também é interessante para o endurance, mas nessa preferência em queimar gordura ao invés de glicogênio muscular, que aumenta a melhora na performance do endurance. E como que faz para otimizar o uso da cafeína e ter o máximo potencial dessa substância durante uma prova? É legal a gente acertar a dose de acordo com a individualidade de cada um. É legal a gente acertar o tempo, como eu comentei aqui, talvez não utilizar no pré-treino, mas utilizar ao longo da prova. E também considerar o consumo habitual de café de cada indivíduo. Pessoas que consomem muita cafeína no dia a dia tendem a sentir menos efeitos ergogênicos da suplementação de creatina nos treinos. E pessoas que não consomem café at all também podem ter mais malefícios do que benefícios ao consumir cafeína durante o exercício. A estratégia aqui seria utilizar a cafeína em treinos específicos, pré-treinos de intensidade ou pré e durante treinos longos. E fazer uma abstinência de cafeína um período antes da prova, como se fosse um tapering de cafeína, pode sim melhorar sua sensibilidade a esse efeito ergogênico dela na prova, mas a evidência para essa prática ainda é inconclusiva. E quais são as melhores fontes de cafeína para quem pratica o endurance? As opções são diversas e incluem cafés, super coffees, bebidas energéticas, géis com cafeína, gomas e pastilhas de mascar, cápsulas que vão de 100, 200, 400 miligramas e por aí vai. A escolha depende da preferência individual, da praticidade durante a prova e do que foi testado em treinos. E finalmente, mas não menos importante, o nosso quinto top suplemento é a proteína. Embora muito associado ao treinamento de força e hipertrofia, o ganho de massa muscular e a recuperação muscular são cruciais para a melhora da performance no endurance, assim como mostra esse estudo de revisão científica de 2021. E aqui a gente já responde a dúvida mais comum em relação à proteína e endurance. Qual é a importância da proteína para a recuperação muscular no endurance? Assim como num treino de hipertrofia, durante um treino extenuante de endurance, eu também gero microlesões na minha musculatura. Pensando num ciclo de treinamento de endurance, onde a gente tem um treino por dia, ou às vezes até 2, 3 treinos no mesmo dia, eu preciso que essa recuperação muscular aconteça de uma forma acelerada. Se eu contar só com a proteína da minha alimentação, eu vou conseguir recuperar minha musculatura sim, mas de uma forma mais gradual. Com a suplementação de proteína, eu consigo fornecer mais aminoácidos que são necessários para essa síntese proteica e consigo ativar a sinalização metabólica para essa síntese proteica.
quanto mais rápido eu recupero de um treino, melhor eu consigo treinar no dia seguinte e assim subsequentemente. E qual é essa quantidade ideal de proteína pensando no esporte de endurance? Essa recomendação varia muito de acordo com a individualidade de cada um. Pensando em proteínas totais no dia, as recomendações em evidências científicas vão de 0,8 gramas por quilo de peso, normalmente associada com o mínimo de proteína que você tem que consumir para ter um estilo de vida saudável, até 4,4 gramas de proteína por quilo de peso, que é uma dose que já se mostrou ser tolerada pelo corpo. Normalmente, a gente fica nesse meio do caminho, na área da nutrição esportiva, entre 2 a 3 gramas de proteína total no dia. Agora você deve estar se perguntando, mas qual que é a quantidade de proteína que eu preciso nesse pós-treino para fazer essa sinalização metabólica que eu comentei? Mais especificamente, nesse período pós-treino, os estudos mostram que uma suplementação entre 20 a 40 gramas de proteína seria o ideal. De preferência uma proteína de rápida absorção, por isso que aqui entra as proteínas em pó, como um whey protein ou uma proteína vegetal, e de preferência até 1 hora antes do final desse exercício, que é o que a gente chama da janela metabólica. Quanto antes, melhor. E quais são as melhores fontes de proteína para quem pratica o endurance? Aqui o que reina é a individualidade. As restrições alimentares, as preferências dietéticas. A base mais robusta para suplementação nesse período pós-treino é sim do whey protein. Mas as proteínas vegetais não ficam muito atrás, nem a proteína da carne. E o que eu gosto de fazer é a variedade. Então, utilizar o whey protein ou proteína vegetal em momentos específicos e associar isso também com uma suplementação de colágeno, que não é uma proteína completa, mas é uma proteína muito abundante no nosso corpo e por isso muito necessária. E também os aminoácidos isolados, como os 9 aminoácidos essenciais, o BCAA, a glutamina e por aí vai. E suplementar a proteína durante uma ultramaratona faz sentido? Em provas de longuíssima duração, como as ultramaratonas, é importante sim suplementar pequenas doses de proteína durante o percurso, para reduzir a degradação muscular e melhorar a manutenção da massa muscular durante esse exercício muito prolongado. Isso em associação com carboidrato. Então, uma proporção que é muito conhecida no mercado e que vira referência nesses casos é aquela proporção de 4:1 carboidrato para proteína. E essa proteína tem outros benefícios para o atleta de endurance além da recuperação muscular? E a resposta é que sim. Além da recuperação muscular, o nosso corpo precisa de proteína para fazer síntese de enzimas, de hormônios, que são muito importantes para o metabolismo energético. Não só isso, quando a gente pensa no alto volume de treinamento, a fome aumenta cada vez mais. E essa proteína vem para auxiliar no processo de saciedade desses atletas. Agora chegou a minha parte preferida desse vídeo. Vamos fazer um resumão de tudo isso que eu falei? Olha esse quadro bonito que eu fiz para vocês. O primeiro passo é organizar o seu ciclo de treinamento nas etapas de base, específico, pré-competitivo, polimento e prova. A gente chama isso de nutrição esportiva periodizada. Na primeira linha, falando sobre a creatina, fica bem interessante a gente fazer aquele uso contínuo de 3 a 5 gramas por dia no período de base, no período específico e no período pré-competitivo. E como eu sugeri para vocês, aqueles 48 horas antes da prova, a gente pode fazer um mini loading de creatina. Pensando em 0,3 gramas por quilo de peso, a gente está pensando aí mais ou menos 20 gramas por dia nos 2 dias que antecedem a prova. No dia da prova, vocês não precisam consumir creatina, não vai fazer diferença na performance. Agora falando um pouco de beta-alanina, lembra que no início eu preciso melhorar a minha tolerância para não gerar parestesia? Então eu coloquei aqui para vocês que na base, uma dose de 800 miligramas 2 vezes ao dia, talvez junto com as refeições de beta-alanina seja interessante. Essas refeições podem ser pré-treino e café da manhã, por exemplo. No período específico, a gente já começa a aumentar essa dose para 1,5, 2 gramas de dose única, junto com a alimentação pré-treino. No período competitivo, a gente pode aumentar um pouquinho mais essa beta-alanina já para 2 gramas 2 vezes ao dia, nas 4 semanas que antecedem a prova. E no polimento, manter essa dose de 2 gramas 2 vezes ao dia de beta-alanina. Lembra que eu comentei também que mesmo depois da pausa da suplementação de beta-alanina, esse efeito continua de 6 a 9 semanas. Então a gente não precisa suplementar a beta-alanina no dia da prova. Na suplementação de nitrato, lembra que os estudos mostram que a suplementação crônica pode reduzir os efeitos do benefício na performance do esporte? Então, no treino de base, vamos só consumir beterraba de forma alimentar. Durante os específicos, é aqui que você ganha o maior benefício fazendo a suplementação de nitrato no pré-treino, lembrando sempre 2 a 3 horas antes do treino. No pré-competitivo, a gente pode deixar essa suplementação de nitrato só pré-treino longo, mesma coisa durante o polimento. E este sim, na prova, vai fazer uma diferença se você consumir de 400 a 600 miligramas de nitrato entre 2 a 3 horas antes da prova. Já a cafeína, durante a base, o legal é desensibilizar. Então, se você é um amante do café, consome café o dia inteiro, a sua base vai ser a redução dessa tomada de cafeína. Para quê? Para quando a gente entrar no período específico, você ter um benefício com 100 a 200 miligramas de cafeína durante treinos de intensidade. Durante o período pré-competitivo, a gente pode pensar na cafeína durante os treinos longos,
fazendo já esse treinamento do que vai ser a prova, se eu vou consumir cafeína no pré, ou se eu vou consumir cafeína só nos entretreinos. Lembrando que tudo conta. O cafezinho preto do café da manhã, as cápsulas, os gels, as bebidas, tem que fazer essa somatória da cafeína. No polimento, vamos tentar desensibilizar. Os estudos são inconclusivos, mas por que não? E repetir durante a prova a mesma estratégia que foi treinada no pré-competitivo. Não invente moda. E a suplementação de proteína é fácil. Eu coloquei aqui um pouquinho menos de proteína durante o período de base, porque normalmente na base a gente tem treinos mais suaves. Mas em geral, 15 a 30 gramas ou 20 a 40 gramas pós-treino, no momento que você começa a sua periodização de treino até o dia da prova, é muito importante para a recuperação muscular. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e desse meu resumão ao final, tanto quanto eu gostei de fazer esse vídeo e esse resumão pra você. E se você gostou, já deixa aqui o seu like, já compartilha esse vídeo com os seus amigos que também vão adorar saber um pouquinho mais sobre esses 5 suplementos e se inscreve aqui no canal que tem muita coisa boa vindo pela frente. Agora, se você achou esse vídeo muito confuso e você precisa de uma orientação mais individualizada em relação a toda essa suplementação e estratégia de treinamento, eu deixo aqui na descrição também o link para o meu Discovery Call. Vamos bater um papo, vamos ver se é o caso de você trabalhar no 1-a-1 comigo e eu vou ter o maior prazer de te ajudar com todas essas estratégias desenhadas para sua individualidade e para os seus objetivos. Te vejo no próximo vídeo e até mais!